Oiê! Olá, famílias! Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao retorno das nossas aulas, ao retorno das nossas videoaulas. E aí, descansaram, aproveitaram e recarregaram as energias nesse período de férias? Sim, eu também. Aproveitei, estou pronta e muito preparada para iniciarmos as nossas aulas. Vamos lá, então? Vamos ver o que temos de novidade para esse semestre de aula? Vamos lá, então. Estamos na semana 19. Antes de entrarmos de férias, terminamos, né? Concluímos a semana 18 e hoje estamos na semana 19 e a aula número 1, professora Heloísa e todos vocês, crianças lindas e maravilhosas da turma da etapa 2. Mais uma vez, sejam bem-vindos e estejam prontos, assim como a professora está, porque temos muita novidade para aprender. Como nosso costume, continuaremos fazendo na nossa rotina de estudo o nosso calendário. Peguem aí o calendário de vocês. Pronto? Agora, vocês vão circular o dia 26. O dia 26 é o dia com o número 2 e o número 6 formando o número 26. Tá bom? Eu circulei aqui no meu calendário, na tela virtual, com a cor vermelha. E o dia da semana da aula de hoje é segunda-feira. Então, a nossa primeira aula depois das nossas férias, depois do nosso descanso merecido, é hoje, segunda-feira, dia 26. Anotem aí. E por falar em segunda-feira, quais são os 7 dias da semana mesmo? Vamos lá? Relembrar então? Lembrando que o primeiro dia da semana é o domingo. Então, vamos lá. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. São esses os 7 dias da semana. E o mês que nós continuamos é o mês de julho. Mês de julho é o mês que nós já estávamos terminando as nossas aulas antes de entrar nas nossas férias. E, professora, mas o mês de julho ainda não acabou? Não, ele não acabou. Estamos na última semana do mês de julho, tá bom? Essa semana, então, é a última semana deste mês de julho. Vamos continuando, então. Já que terminamos a marcação do nosso calendário, não se esquecendo de que ano que nós estamos mesmo? No ano de 2021. Olha lá as crianças segurando os números que formam o ano. 2, o 0, o 2 e o 1. 2021. Agora, 1, 2, 3, história outra vez. A história de hoje é uma que talvez vocês já conheçam. Quem tem uma boa memória, no final dela, irá se recordar. Vamos ver quem vai conseguir? A história se chama A Água da Vida. A Água da Vida, da coleção Conta Pra Mim, da série Contos de Fadas. Era uma vez um rei que adoeceu gravemente. Seus 3 filhos já não tinham mais esperanças. Porém, um velho jardineiro profetizou: a água da vida irá curá-lo. O príncipe mais velho se levantou e dirigiu-se ao aposento do monarca. O rapaz estava convencido de que encontraria o elixir, ainda que lhe custasse a própria vida. O pai desaconselhou a viagem,
porque seriam muitos os perigos a enfrentar. Mas o audaz não lhe deu ouvidos. Em seu íntimo pensava: caso eu consiga, tornar-me-ei o filho predileto e herdeiro assim do trono. Cavalgando pela estrada, o primogênito se deparou com um anão que perguntou: para onde vai, meu caro? A única resposta foram insultos. Como reação ao episódio, o ofendido amaldiçoou o cavaleiro, que em tom de desprezo continuou a trilhar o caminho. Pouco tempo depois, o nobre e seu cavalo ficaram presos em uma passagem estreita, sendo expostos à fome e à sede. Sem notícias sobre o paradeiro do filho, o rei e seus familiares ficaram cada vez mais aflitos. Certo de que o irmão estava morto, o príncipe do meio agarrou-se à ideia de que seria o herdeiro do trono. Para isso, também teria de arriscar-se. Mais uma vez, o pai tentou, sem sucesso, a dissuasão. Acabou cedendo e o jovem saiu cavalgando em busca da água da vida. Também lá foi ele. Ao ver o anão, o fidalgo também o tratou com rispidez e foi amaldiçoado. Passados alguns dias, os dois irmãos não retornaram à casa. Então, o príncipe mais novo resolveu se aventurar, tendo como único propósito conseguir a cura de seu pai. O trajeto percorrido foi o mesmo. Assim, o anão foi encontrado, mas dessa vez foi tratado com muita educação. Em sinal de gratidão, o pequenino ajudou o garoto a identificar o caminho que levaria ao Elixir. Além disso, ofereceu-lhe 2 bolos para saciar a fome dos leões que viviam em um pátio e uma varinha para abrir um porão de ferro maciço. Por fim, alertou: depois de recolher a água da vida, saia antes que o sino da capela badale 12 vezes. Esse é um sinal de que o portão do palácio se fechará. Caso não escape, você será enclausurado. Agradecido, o caçula pegou os presentes e se pôs a caminho. Após avistar os muros, abriu o portão com a varinha. Quando entrou na cidadela, arremessou os bolos aos leões. E antes de dirigir-se à ponte, percorreu o palácio. Ao passar pelo último salão, uma doce princesa veio ao seu encontro e agradeceu. Você destruiu o encanto que pesava sobre mim e sobre todos os meus súditos. Então, ela o fez prometer retornar dentro de 1 mês para que se casassem e o apressou. Vá agora! Ele guardou o líquido e correu. Faltavam poucas badaladas quando o bem-aventurado conseguiu deixar o local. De volta à floresta, procurou saber o paradeiro dos irmãos. O anão explicou todo o ocorrido e o persuadiu de que seria mais sensato
soltá-los somente depois que o rei estivesse são e salvo, e que o próprio caçula retornasse já casado com a princesa. Assim, o príncipe mais novo continuou a caminhada e curou o pai com a água da vida. Em seguida, dirigiu-se novamente ao palácio, onde foi celebrado seu casamento com a princesa. Então, ao retornar para casa, o jovem pediu que o anão libertasse os dois irmãos. E todos viveram felizes para sempre. Que bom, né? Com educação, o irmão mais novo conseguiu salvar a vida do pai e dos irmãos. Agora, vamos ver quem tem boa memória? A atividade de hoje é sobre leitura, sobre histórias. Exatamente, começamos a nossa primeira aula depois do nosso descanso de férias, falando sobre uma atividade muito importante que nós crianças, nós adultos precisamos fazer muito, a leitura. E a atividade vai explicar para vocês, crianças aí de casa, e para a família de vocês, quais são as formas que vocês podem fazer leitura. Isso! E aí, vocês aprenderão a ler as palavras, a ler a página do livro, a ler o livro todo. Começamos devagar e depois vocês vão aprender a ler tudo. E olha lá qual é a dica da atividade de hoje. Aí na folha de atividades que vocês receberam impressas com as folhas, tem este site do Ministério da Educação, que tem disponível inúmeros livros para vocês lerem virtualmente. Como assim ler virtualmente, professora? Vocês podem acessar esses livros, inclusive essa história que eu li para vocês hoje, e ler uma história por dia, e pedir para o pai, para a mãe, para a tia, para o irmão mais velho, para a vizinha, quem vive na casa de vocês, os familiares, para contarem uma história para vocês por dia, além da história que a professora já conta aqui na aula. Vocês podem depois pegar essa mesma história e tentar recontar, para ver se a memória de vocês é boa. Exatamente, é assim que a gente aprende a leitura. Aqui eu coloquei também imagens da coleção de livros que tem. Vários desses livros eu já fiz leitura aqui para vocês. Inclusive, para quem se recorda, esse também, a leitura de hoje, da Água da Vida, eu já contei há muito tempo atrás, no começo do ano. Agora é a vez de vocês. Vocês podem pesquisar esse site, vasculhar todos os livros e terem conhecimento de todas as maravilhas que esses livros têm para vocês, tá bom? E a atividade é sobre isso, sobre esse livro ou esses livros. Vocês vão escolher um livro de história, uma história que vocês mais gostam, tá bom? Pode ser a leitura que a professora fez hoje, um conto de fada, uma história que estiver neste site, escolham aí. E vocês vão prestar atenção nessas 4 dicas que a professora Heloísa vai dar para vocês. O ouvir, o falar, o ler e o escrever. São essas 4 habilidades fundamentais que nós precisamos desenvolver em nós. Ouvir, quando alguém explica alguma coisa, pode ser a professora, os pais, os familiares. Nós temos que aprender a falar as palavras e as coisas de forma certa, porque quando nós fazemos essas duas, nós começamos a aprender a ler e, em seguida, a escrever. Isso é chamado de literacia familiar. Como vocês vão fazer isso na casa de vocês? A dica é, escolham aí o livro. Vocês vão sentar aí com os familiares de vocês, com quem estiver na casa de vocês e pedir para a pessoa fazer a leitura do livro. E depois, vocês vão pegar esse livro e recontar
para o familiar que estiver com vocês. Professora, mas e eu sei ler? E eu vou conseguir ver as palavras? E se eu errar, e se eu ficar na dúvida? Não tem problema. Façam isso com mais de uma história. Não façam só na aula e na atividade de hoje, façam na aula de amanhã e nas próximas. Sempre tentem recontar as histórias que foram ditas e lidas para vocês. É assim que vocês vão aprender a ler. Lembre-se das 4 dicas. Beijos no coração. Façam a leitura, recontem a história, que essa é a atividade de vocês hoje. Vocês têm tempo, já descansaram bastante. Agora vamos estudar. Boa atividade, ótima leitura. Vejo vocês na aula de amanhã. Tchau, tchau, turma!